Começo dizendo que vou tomar como referência um artigo que acabei de publicar, foi publicado hoje. Vou até ler alguns trechos do artigo, mas que tem um título, que é um título que remete a uma reflexão feita por Darcy Ribeiro, quando Darcy Ribeiro, analisando com sua sagacidade, com sua inteligência, os desafios e os problemas da educação brasileira na esfera pública, Darcy Ribeiro cunhou uma expressão ao dizer que a crise da educação no Brasil não é uma crise, mas um projeto. E eu quero tirar proveito desta frase cunhada por Darcy Ribeiro ao analisar a educação brasileira para fazer uma paráfrase, para parafraseá-la e dizer que a crise da SEDAI é um projeto. Este é o título do artigo que fiz, publicado hoje. Porque se nós remontarmos a tempos recentes, Jogos Pan-Americanos, Jogos Internacionais Militares, Maratona do Rio, e o ex-presidente da SEDAI, Wagner Wickel, lembrava isso recentemente, numa entrevista, cujo áudio gentilmente me enviou e eu ouvi. Entre outros grandes eventos, a água fornecida pela SEDAI colocava a SEDAI como uma fornecedora oficial de água desses eventos. Quando da candidatura do Rio de Janeiro, da cidade do Rio de Janeiro, como sede dos Jogos Olímpicos Rio 2016, no dossiê de candidatura, deputado Sérgio Lubac, a qualidade da água captada, tratada e distribuída pela SEDAI consta como um dos pontos fortes da candidatura do Rio, que foi objeto de inspeção por parte de especialistas internacionais enviados pelo Comitê Olímpico Internacional, que atestaram esta qualidade. Portanto, como é possível que em tão curto espaço de tempo a água da SEDAI, usando uma expressão que o povo está falando direto agora, a água da SEDAI passasse a conter substâncias danosas, né, à saúde, né, da população? Eu lembro também que muitas vezes se adota um argumento que eu considero válido, porém ambíguo, que é o argumento de lembrar que a SEDAI é uma empresa lucrativa. Sim, ela é uma empresa lucrativa, porque tem nos últimos exercícios financeiros fechado as contas no azul e com isso transferido para o Tesouro Estadual, anualmente sob a forma de dividendos, valores na casa das centenas de milhões de reais. Entretanto, por que eu acho que esse argumento é válido, porém ambíguo? É válido para mostrar que a SEDAI não causa prejuízo financeiro para o Rio de Janeiro. Porém, é curioso que uma empresa pública estatal acumule capital, porque na verdade é de se esperar que uma empresa pública, diferentemente de uma empresa privada convencional, use o seu lucro para reinvestir na sua operação, no aprimoramento da sua operação. Então, são temas que têm circulado no nosso debate. Lembro também, e é importante ressaltar, vou voltar ao exemplo que acho que ele é efetivo, deputado Márcio Gualberto. O juiz Wilson Witzel, então juiz Wilson Witzel, candidato ao governo do estado do Rio de Janeiro, durante a campanha eleitoral de 2018, campanha em que eu me reelegi, em que Márcio Gualberto se elegeu, Renata se elegeu, em inúmeras manifestações, afirmou a sua posição contrária à privatização da SEDAI. Esta posição foi endossada, reiterada, por um deputado com credibilidade, na minha opinião, deputado Márcio Pacheco, em dezembro do ano retrasado, ainda no final da legislatura passada, semanas após a eleição de Witzel, mas já se sabia que Márcio Pacheco era um virtual líder do governo, isso se confirmou, que assumiu essa tribuna de onde falo, para confirmar que o compromisso do novo governo era de não privatizar a SEDAI, em diferença, em contraponto ao candidato que ele enfrentou no segundo turno, que ele acusava, a meu ver,
justamente, com justa razão, de representar um grupo político que havia hegemonizado a política fluminense por pelo menos 10 anos, cujos principais caciques defendiam a privatização da SEDAI, me refiro ao então candidato Eduardo Paes. Ora, ato contínuo à sua posse, Wilson Witzel entrega o comando político da SEDAI ao dirigente nacional do seu partido, o PSC, que indica Hélio Cabral. O mesmo Hélio Cabral, um dos acusados pelas mortes na tragédia de Mariana, e o mesmo Hélio Cabral, citado inúmeras vezes em investigações da própria SEDAI, da própria área jurídica da SEDAI, sobre um suposto, e falo com cuidado aqui, sobre um suposto favorecimento a empresas de vigilância de segurança na SEDAI, quando ele era diretor financeiro, objeto de investigação. Pois bem, em seguida, com a anuência do governador, Hélio Cabral promove um desmonte da memória técnica da empresa. Um desmonte. São 54 demissões, dezenas de engenheiros, vários analistas de qualidade da água. Em seguida, o governo do Estado encomenda ao BNDES o projeto de modelagem para a privatização da SEDAI. E, por último, a crise da água. Em pleno verão, temperaturas ardentes, estivais, o povo se surpreende no segundo ou terceiro dia do ano com uma água com cheiro e odor de terra. Né? E está ficando cada vez mais evidenciado que, além dos problemas de mudança de opinião sobre a privatização da SEDAI, ou quem sabe até mentira durante a campanha, não se sabe agora, tem um problema de gestão técnica, de gerenciamento técnico, porque é padrão na operação da SEDAI, quando a captação de água indica algum tipo de substância que perturbe a limpidez da água captada, é padrão na empresa, padrão operacional, padrão técnico, o fechamento momentâneo das comportas, a interrupção momentânea da captação da água. Como foi feito agora há 3 dias, quando apareceu aquele detergente. Então, há informações, há reportagens publicadas já que indicam que a decisão de continuar a captação de águas, não fazer o fechamento de comportas, partiu do próprio presidente Hélio Cabral, que mostrou, no mínimo, inépcia, incúria, inapetência para conduzir a SEDAI do ponto de vista do seu gerenciamento técnico, como seria adequado. Aliás, o governo Witzel parece não ter preocupação, continua sem ter preocupação diante dessa crise, deputada Renata Souza, diante dessa crise de grandes proporções. O governo Witzel manda para cá uma indicação para conselheiro da Genersa, um personagem, sem juízo pessoal que faço aqui, nenhum juízo pessoal, mas um personagem claramente despreparado e desqualificado para exercer a função de conselheiro da Genersa. Ele mesmo reconhece, Renata, que jamais leu sobre a matéria, que jamais teve na sua trajetória a experiência de regulação de serviços públicos de qualquer natureza, que sequer conhece as dependências da estação de tratamento de água de Guandu. Então, mesmo com a crise da água, que revela, entre outras coisas, incompetência gerencial da SEDAI no governo Witzel, o governo Witzel insiste em endossar, em apoiar, em colocar em evidência a incompetência ao indicar para cá um candidato a conselheiro tecnicamente despreparado e desqualificado para a função. E a pergunta que não quer calar, e é disso que trato substancialmente no texto, a quem interessa esse desastre na imagem da SEDAI? A quem interessa a depreciação da representação, da imagem, da visão, da percepção que o povo fluminense tem da SEDAI? Eu não tenho dúvida que isso interessa, por exemplo, aqueles e aquelas que defendem a sua privatização e querem que, aos olhos da população, a SEDAI seja vista como um estorvo do qual o Estado tem que se desvencilhar. Sem contar que isso também ajuda a diminuir o seu valor de mercado, o que pode tornar mais atraente os processos de privatização. Eu quero concluir dizendo o seguinte: enquanto países que experimentaram a experiência da privatização da água e do saneamento estão, deputado Sérgio Lubac, voltando atrás. Eu cito 3. Um que eu conheço muito bem, que é a França, onde vivi vários anos. A França, a Inglaterra e a Alemanha, que experimentaram essas experiências, estão voltando atrás. Enquanto isso, aqui nós tem gente que quer que esse bem indispensável à vida, que é a água,
seja reduzido à condição de mera mercadoria. Portanto, é importante desvelar o que está por trás dessa crise da água. Além de incompetência técnica, eu não tenho dúvida que ela joga água, e aí faço o trocadilho, joga água no moinho da sua privatização, como deseja o Wilson Witzel, ou ele mentiu em campanha, ou ele mudou drasticamente de opinião em curtíssimo espaço de tempo em relação às manifestações que fez há pouco tempo. Portanto, quero aqui fazer essa intervenção, continuando o debate que fiz na jornada de ontem e conclamar aqui, continuamos defendendo uma SEDAI pública, estatal, indivisível e eficaz na prestação desses serviços essenciais da população, seja ele o serviço de abastecimento de água, seja ele o serviço de coleta e de tratamento de esgotos. A quem interessa o desastre da imagem da SEDAI, essa é uma questão que essa Assembleia precisa responder, seja através de uma CPI que foi proposta, eu sou um dos autores, Renata é uma das autoras, deputado Luiz Paulo, deputada Marta Rocha, Lucinha, enfim, Alana, Anderson, Rejane. Precisamos responder essa questão, assim como o projeto de lei que eu apresentei ontem, que eu vou pedir ao deputado André Ciliano que dê tratamento célere, que é para fixar na legislação estadual critérios e procedimentos para responsabilização de gestores públicos e privados desses serviços essenciais, como água e esgoto, quando por ação ou por omissão causarem danos, prejuízos à saúde ou às finanças da população ou do Estado, como é o caso agora. 40 graus na cabeça, temperatura estival, população tendo que ir à rua comprar garrafa d'água para o seu consumo diário. Isso é uma vergonha, isso é inaceitável. Estão tentando desmontar de maneira escandalosa esta última joia da combalida coroa fluminense. Muito obrigado.